Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais Que Vencedores. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Lisandra. O prazer é meu. Como é que você tá? Tá tudo bem? Graças a Deus. Pronto, Lisandra, aproveita para dar um abraço aqui na audiência, dizer o que você faz e como você faz. Eu sou neuropsicóloga e psicóloga, né? Porque nem todo neuropsicólogo é psicóloga, mas eu sou os dois. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e atualmente realizo tanto a venda, a conexão de pessoas com a internet através de alguns cursos, dentre eles vencendo a procrastinação e um controle emocional. E no consultório realizo avaliações neuropsicológicas e atendimento clínico. Perfeito. A base do seu curso, né, que eu vi ali da última vez, era sobre procrastinação, que é justamente o tema que a gente vai falar hoje, né? Se você, meu amigo, minha amiga, adora dar uma procrastinadazinha, ficar deitado lá no seu celularzinho olhando as redes sociais, esse conteúdo é justamente para você. Lisandra, por que as pessoas tendem a procrastinar tanto? A procrastinação, em via de regra, ela é um mecanismo saudável, né? Nós aprendemos a procrastinar durante a evolução. E essa procrastinação ela foi positiva porque nos ajudou a organizar, a prever seca, a prever baixa de alimento. Então, conforme o homem foi evoluindo, ele foi aprendendo a procrastinar algumas atitudes e algumas tarefas. A procrastinação, ela existe, ela precisa, necessita também de um certo planejamento, né? Agora, o que acontece é que hoje as pessoas se queixam de uma procrastinação que não é saudável. Tanto que no curso eu deixo isso bem claro. Existe uma diferença entre a procrastinação saudável e a procrastinação não saudável, né? E o que as pessoas se queixam é dessa procrastinação não saudável, que geralmente tem aí um fundo emocional, psicológico. É tipo uma fuga? Também a neurociência, ela fala que a procrastinação é uma falha entre o planejamento e a ação. Nessa lacuna aí alguma coisa acontece. Seja a evitação, né, por conta da ansiedade, seja a fuga também do processo ansioso, porque às vezes a tarefa me dá uma sensação de que vai demonstrar para as pessoas que eu não sou boa o suficiente, ou eu posso errar, ou eu posso falhar, né? Ou as pessoas podem achar a minha síndrome do impostor naquele momento. Então, tem vários fatores que são associados ao ato de procrastinar. Entendi. Então, uma tarefa de alta ou baixa complexidade pode influenciar se a pessoa vai procrastinar ou não. Exatamente. O nosso cérebro é preguiçoso, né? E É. o nosso Inclusive, cérebro reptiliano, né? No caso, ele é preguiçoso. exatamente. Inclusive, é até engraçado porque o nosso cérebro tem uma tendência, né, de fazer coisas que exigem menos energia mental, energia, que gasta menos energia de fato, né? Por isso que a gente evita atividades que são mais complexas. Entendi, perfeito. Então, o nosso cérebro ele deixa a gente na nossa zona de conforto para que a gente não gaste energia para fazer. Exatamente. Isso também é evolutivo, né? Porque como a gente vivia lá na evolução, em um momento em que a gente precisava caçar, se proteger do perigo, essa economia de energia era necessária para preservar a espécie. Sim, perfeito, perfeito. E quais são, assim, a pessoa ela não está enxergando que ela tem essa atitude procrastinadora. Como é que ela pode se enxergar o momento exato, assim, esse momento aqui, se você não tomar conta ali, você vai entrar no estado de procrastinação. Geralmente a procrastinação passa a ser não saudável, né? Ou patológica, quando começa a ter resultados ou ter impactos na vida do sujeito. Ou impactos negativos, ele perde prazo, ele acaba se prejudicando no trabalho, ele acaba se prejudicando nos relacionamentos amorosos, né? Porque às vezes evita algumas situações, evita tomar algumas decisões. Entendi, entendi. Uma vez eu vi uma apresentação, não me lembro direito quem é que estava fazendo, mas ele estava falando sobre o estado de flow. Quando a pessoa está na fase de produção, tá? Existem tarefas que são de alta e baixa é, pro- Complexidade. complexidade, tá? E aí, a depender do perfil da pessoa, ou você tá mais apto para um ou para outro. Ou seja, se você pega uma tarefa que é de alta complexidade e dá para uma pessoa que ela não tem aptidão de fazer aquilo ou não aceita aquilo como desafio, ela nunca vai entrar no estado de flow. Sim, Ou o inverso também. Se você pega uma tarefa de baixa complexidade e dá para uma pessoa que está acostumada a performar e dar o seu melhor até atingir o resultado, ela vai se sentir entediada, sim, né? E ali é nessas duas fases ali que entra nesse estado de flow, sim. né? Você pode complementar?
Penitência. Claro, inclusive isso é bem interessante. Eu vou sair um pouquinho da procrastinação, eu vou trazer para um cenário mais geral, Tá. porque existe uma briga muito grande nas escolas sobre adiantar ou não as crianças que são superdotadas. E aí a gente entra em algumas questões que vão reverberar no que você está dizendo. Né? Por exemplo, um superdotado, ele não vai ter, não vai se sentir desafiado, não vai ter prazer em estudar na série que ele está, né? Na idade cronológica dele, porque ele já sabe o conteúdo. Então, você está oferecendo atividades que são de baixa complexividade para pessoas que precisam se sentir motivadas, encorajadas e desafiadas a estudar, precisam da alta complexidade, certo? O inverso também acontece com crianças que têm uma dificuldade, né, um déficit cognitivo nesse sentido. Porque às vezes você mantém a criança na mesma série, mas exige dela questões cognitivas que ela não consegue acompanhar. Entendi. Quais são os fatores que levam uma pessoa a não acompanhar? A questão escolar, Sim, vários fatores. O próprio TDAH, se a pessoa tiver um prejuízo muito grande na memória operacional, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Até porque a memória operacional é importantíssima para a aquisição de várias habilidades. Por exemplo, na leitura, a ausência ou o déficit na memória operacional pode provocar uma dificuldade de desenvolver a consciência fonológica, que é um pré-requisito para a aquisição de leitura, por exemplo. sim. Entende? Então, assim, existem várias questões associadas a essa problemática. Entendi. Entendi, perfeito. E dentro dessa parte da procrastinação, assim, como é que a pessoa ela pode fazer algum tipo de exercício, alguma atividade para poder sair desse estado, para poder melhorar? O que que pode ser feito? Primeiro de tudo, a gente tem que considerar o que é procrastinação, ou melhor, o que é produtividade. Sim, Ultimamente se tem falado muito de produtividade, mas que acaba não sendo uma produtividade saudável. Freud já falava, somos feitos de carne e somos chamados a viver como se fôssemos feitos de ferro, né? Porque você já viu a carga horária que as crianças têm hoje em dia de cumprir. Tem 4 esportes, tem 2 instrumentos musicais para aprender, tem escola, tem o integral, tem psicoterapia. Enfim, então veja, só para uma criança produzir é atender todas essas demandas, que não é saudável, não é o que é esperado para o desenvolvimento dela, por exemplo. Para nós seres humanos também não é saudável, né? Esperado trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Sou suspeita a falar, mas não é. Não é organicamente sim, saudável. Então, o que é produtividade para essa pessoa que está se questionando, que está produzindo pouco porque está procrastinando? Entende? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente passa para o viés da produtividade saudável, a gente entende que produzir é priorizar aquilo que é importante. Tanto que uma das principais estratégias que eu trabalho com pessoas que se queixam de procrastinação é a matriz de prioridades, que é usada lá na área administrativa, nos cursos de administração, a né? mais de Eisenhower, né? Exatamente. Porque a pessoa precisa entender que se a gente prioriza tudo, se tudo é prioridade, na verdade nada é prioridade. Concorda comigo? Sim, Às vezes você tem uma lista, e isso já foi objeto de estudo de pesquisa e já foi comprovado. Você tem uma lista de 100 itens, mas na verdade, daqueles 100 itens, você só tem que fazer 20. Os 80% não precisam ser feitos. São coisas que você acha que são importantes, mas que na verdade não são. Então, partir primeiro desse mecanismo, né, de compreender o que de fato é importante e o que não é importante, ajuda você a entender também que você não é responsável por tudo. Porque esse é o segundo problema. A pessoa acha que ela tem que fazer tudo. Ela pensa que é perfeccionista, que acha que só ela faz certo, só ela faz bem, só ela vai fazer o necessário pelo seu negócio. Entende? E isso prejudica o desenvolvimento tanto do negócio quanto da saúde do empresário. Concorda comigo? sim, sim, Quanto você já não conhece com síndrome de burnout ou burnout? sim. Por essa lógica. Por achar. Pode ficar à vontade. Por essa lógica, por achar que ela precisa fazer tudo, né? E não é bem assim. Eu tive um burnout agora no, acho que foi 15 de março desse ano. Depois do evento, né, a gente fez o evento, a imersão digital, que foi a segunda edição, foi no dia 17 de janeiro desse ano agora. E aí no mês de fevereiro, quando tava todo mundo se divertindo, curtindo o carnaval, apareceu uma quantidade de demanda enorme. Eu já sabia, eu senti no meu coração que ia acontecer aquilo. É o feeling. Eu senti, eu disse, a galera vai curtir e vai sobrar atividade para que eu possa fazer e um monte de cliente novo. Foi o que aconteceu. Aí apareceu, passei o carnaval todinho trabalhando. E aí em março eu já ia emendar para poder fazer a próxima imersão em maio, Sim. né? Quando chegou no dia 15, meu corpo
Deita, eu não. Eu não conseguia abrir tela, não conseguia fazer nada, só deitada. Fiquei praticamente quase 2 dias ali, arriado na cama, sem conseguir fazer nada, sabe? Que é nada. Nada, 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 Compreendo. nada, nada. Eu me perguntava, e aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu não sei, eu A quero, estafa, né? eu quero trabalhar e eu quero fazer as coisas acontecer porque eu marquei um compromisso de fazer agora nessa edição. Mas aí eu relaxei. E aí eu fui obrigado a tirar férias. Porque já tinha anos que eu tava Sim. sem tirar férias e eu trabalho bastante, né? E aí eu deixei isso me consumir, né? Que é o quê? O excesso de atividades repetitivas, Sim. né? O excesso de demanda também. E eu deixei o burnout ele vir me consumir, porque eu tava tomando conta de duas atividades ao mesmo tempo. Mas é engraçado você falar isso, porque assim, a síndrome do burnout mesmo, né? E que bom que você percebeu isso e Sim, se deu o descanso. Porque muitas vezes o empresário, ele se excede. E quando ele se excede, ele já começa a entrar no quadro depressivo. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para essa lógica de produtividade que a gente tem hoje. Eu acho assim, eu olho o Instagram às vezes e fico estarnecida com o quanto de obrigações, entre aspas, o ser humano médio moderno tem que cumprir hoje. Hoje tem que acordar cedo ir pra academia, ter uma alimentação saudável, comer não sei quantas coisas, e existem critérios específicos para o que você tem que comer, né? Você tem que trabalhar tantas horas, você tem que conquistar o primeiro milhão com tantos anos. Então, assim, é tanta burocracia. É burocracia, inclusive, pra você arrumar um paquera hoje em dia, já viu? As burocracias. É sério. E assim, isso é algo que foi instituído pela nossa sociedade atual. Porque anteriormente não era assim. Não tem essa burocracia toda, são exigências. E quanto mais exigências a gente tem, maior o nível de estresse que nós temos que tolerar. isso depende de perfil também, que cada pessoa tem um perfil diferente, né? Na minha abordagem, a gente fala tanto das crenças, ou seja, do histórico que ela viveu, da história de vida que ela teve, né? Da forma como ela foi educada, do sistema de crenças que ela construiu, mas também do repertório comportamental. Os comportamentos que ela foi aprendendo a ter e que descrevem, que colaboram para o que a gente chama de perfil de personalidade para ela, certo? Então, Certo. por exemplo, tem pessoas que aprendem com os pais que o descanso é importante. Mas tem pessoas que aprendem com os pais que é o suor do trabalho que é importante. Então, se um desses indivíduos, né, aprendeu que o suor do trabalho é importante, ele vai trabalhar até se esgoelar. Porque o valor dele está no trabalho. Sim, E essa pessoa ela vai estar mais propensa a desenvolver burnout, por exemplo. Porque ela vai chegar ao limite dela, mas ela vai continuar insistindo. E quando ela ultrapassar o limite dela, físico, psicológico, ela vai adoecer. sim. Gente, burnout é um negócio muito complicado. Sim, é muito complicado. E na verdade, quando eu senti os sintomas, eu pesquisei no Google o que era, né? Porque assim, Sim, homem é uma desgraça para ir no médico. exatamente. É uma desgraça. Eu prefiro ir no Google do que ir pro médico. Eu sou um deles, né? Digitei lá no Google, eu olhei os sintomas, eu olhei minha realidade e disse, não, isso é aqui mesmo. Porque eu tava Momento de num vida, né? momento, isso, eu tava num momento de flow, onde tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Muita oportunidade, muita coisa. Eu Sim. disse, ou eu agarro, ou alguém agarra, eu prefiro eu. Justo. É, primeiro eu do que faz os outros, né? Como diz É. minha avó, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, aí eu fui nessa onda de pegar, eu disse, não vou pegar. Só que ao mesmo tempo eu não tinha me atentado pra mim mesmo. Eu não tava Sim, tomando conta de mim. sim. Esses anos todos que passou, acho que eu passei quase 3 anos sem tirar uma férias. E aí também quando eu tirei, tipo, já fiz, não vai dar pra fazer o evento mais, porque já tinha começado o período de forró, né? Sim. Aí eu disse, não vai dar pra fazer o evento mais. Eu não vou competir com forró, que eu não sou idiota também. Eu vou aproveitar, Vou descansar. É. me dei férias e fiquei, sabe, quando eu terminar esses eventos eu volto tudo de novo, aí começo a fazer uma nova etapa, peço desculpa à galera que eu tinha convidado e tá tudo tranquilo, foi o que eu fiz. Entendeu? Mas É. eu precisava desse momento, meu corpo precisava, Na né? verdade, no próprio curso que eu ofereço, a gente também deixa muito claro o quanto que é importante respeitar nossos próprios limites. Não é que o limite vai definir até onde eu vou, certo? Porque existe uma diferença entre eu me limitar em função do meu limite e eu respeitar o meu limite e trabalhar para ir alcançando um limite mais largo com o tempo. Entende? Talvez criando uma rotina que traga uma satisfação, que traga um descanso paulatino, entende? Para que eu não entre nessa necessidade de dar uma parada sempre que chegar no meu limite físico e psicológico, por exemplo.
A Sim. ideia da psicologia é justamente essa, é entender que quando você tem autoconhecimento, você tem poder. Olha o quanto que foi importante você entender o seu limite e respeitar o seu limite para não entrar em um quadro depressivo. Isso agora, né? Porque quando eu era mais novo era pior. Meu Deus. Eu sempre pratiquei esporte a minha infância toda, principalmente esporte de alto contato, né? De artes marciais e, em especial, que eu uso no meu dia a dia é o basquete, em questão de produtividade, estratégia e gestão. Eu pego o basquete como ele é exemplo em tudo, no meu ponto de vista, tá? Cada um tem um Entendi. esporte, para mim, o basquete para mim ele é tudo, Eu sou né? muito sedentária, eu sou terrível. Eu vou pra academia com ódio no coração. É engraçado, eu acho que eu sou anormal, que eu vou de boa. Não. Eu acho que é porque eu praticava esporte. Eu gostaria de ter conhecido a academia. Nessa época eu via meus amigos indo, eu achava. É engraçado que eu achava a galera que era bombado. Eu disse, não, esse cara aí tem. Né? E agora eu que quero ser. Sério? E eu vou de boa pra Gente, eu academia. detesto. Eu queria muito ser aquela pessoa que ama um esporte, que pratica com gosto, enfim. A Mas eu não achei esse basquete, esporte ainda. basquete eu pratiquei com muito gosto. O basquete, eu digamos que me salvou minha vida. É porque Que naquela. legal. É sério, porque naquela época, como eu era muito jovem, tipo, não tinha tanta casa, tanto apartamento como hoje em dia, né? Sim. Então as coisas aconteciam na rua à vista de todo mundo. Meu Deus. Então, a maioria dos jovens, né? Dos homens que eram daquela época, eu era o mais novo, era tudo filho de pai separado, a maioria. Sim, Né? Então você, assim, sem querer entrar em detalhe, todo mundo já entendeu o contexto que eu tô querendo falar. sim. Você tinha dois caminhos a seguir. E eu acredito muito que o basquete ele salvou a minha vida nesse sentido, porque eu arrumei uma ocupação além do trabalho que eu já trabalhava, né? Fazia uma coisa aqui, outra ali, nada formal, mas assim, de querer vencer. O basquete ele me deu resiliência, Que legal. porque eu entrava, treinava com o time lá. Como eu era o mais novo também lá do time, a galera era mais velha, né, tal, todo mundo sabia jogar melhor que eu, e eu sempre fui muito, eu quero, eu posso, eu consigo. Aí pegava a bola e ficava treinando só. Até depois que passou 3 anos, eu tava, 2, 3 anos, já tava jogando no mesmo nível, e até melhor do que a maioria dos caras, e assim fui. Acesso abriu na minha frente, né, tipo de escola, tal, que essas coisas também de esporte, quem pratica esporte vai abrindo vários caminhos diferentes. Que legal. E eu trago a parte, dessa parte em específico do basquete da resiliência, tipo, eu comigo mesmo arremessando sozinho, eu comigo mesmo treinando, ensaiando sozinho, eu comigo mesmo vendo a fase que eu tava e vendo cada etapa da evolução. Olha, eu melhorei nesse drible, melhorei naquilo e tal. Então, eu vejo que isso daí trouxe para mim uma questão de resiliência Sim, sim. muito forte. Então, tipo, enquanto as pessoas ficam desesperadas em situações extremas, tipo, fico olhando assim, cara, qual o próximo passo? O que foi que eu não fiz ainda? Eu costumo aprender 100% com o meu erro. Isso é cem importante. por cento É um Tipo, não sinal é de metade. maturidade. E não é fácil se É, tornar maduro. Que é é, um outro ponto. Às vezes as pessoas adoecem porque elas não querem crescer, né? sim. Crescer dói, amadurecer é difícil. Mas é legal esse ponto de vista também seu, até porque se você não tiver a capacidade de aprender com seus próprios erros, você nunca vai acertar, né? Tem gente que tem medo de Exatamente. falhar. Eu adoro falhar, porque quanto mais eu falho, mais perto do que eu quero, eu tô mais próximo, porque eu nunca vou competir com você que tá aí do outro lado, né? Com você que você sempre tá Competir consigo comigo. mesmo. Eu quero me tornar minha melhor versão todos os dias, né? Pelo menos 1% a cada dia, né? Eu concordo com você. É até engraçado porque acho que semana retrasada eu tinha publicado uma história sobre isso. Um Foi? paciente ele tinha me questionado se eu não me incomodava com o quanto de pacientes, de psicólogos existem aqui no estado, que são muitos. Se eu não me sentia a concorrência, né? O peso da concorrência. E eu parei pra pensar, eu nunca pensei sobre isso. Nunca É, foi um pensamento que passou na minha cabeça. Porque na minha criação, né? E aí, mais uma vez, o histórico de vida ele é muito importante. Nunca foi entre mim e os outros. Sempre foi foi direcionado pra mim, pra o que eu conseguia fazer, pra o que eu conseguia evoluir, né? E até a gente lembra das nossas mães que falavam, mas fulano faz, mas você não é fulano, você é você. sim, Se fulano sim. pular, você vai pular. É, Entende? Pra mim isso nunca foi uma opção. Eu sempre estive tão focada em fazer as minhas coisas que avaliar o que o colega está fazendo ou não. Óbvio que a gente avalia preço de mercado, né, demanda de consumo,
mas não o que o colega faz em detrimento, em comparação com o que eu faço. Porque é um peso muito grande. Eu comparar a minha história de vida com a história de vida de uma outra pessoa que não viveu as mesmas coisas que eu vivi. E não se dedica o quanto você se dedica também. Chega até a ser injusto, né? Tipo, Exatamente. essa questão de preço, pegando nesse feeling aí e tal, tem a galera, independente do mercado que você atue, quando você diminui o seu preço, você também acaba diminuindo até o seu valor, que você estudou, quem é você, sua Exatamente. história, tal, entre outras coisas. E sempre vai existir dois mercados. Você vai escolher o mercado que você vai querer atuar pelo resto da sua vida. Ou você está no mercado onde tudo é mais barato, não importa a qualidade, ou você vai estar em outro mercado que sim, o que importa é qualidade e não importa o preço. E isso vai determinar também o tipo de cliente que você atrai para o seu negócio e também quem é você. Aí do outro lado, o valor que você vale hoje é exatamente aquilo que você recebe na sua conta. Mas sabe uma coisa que eu percebo? É que às vezes as pessoas têm medo de cobrar. Mas não é o medo, não é que elas não são boas o suficientes. O suficiente. Às vezes é porque elas próprias não se dão valor. Sim, Elas têm um ótimo repertório, muito conhecimento, fazem muito bem, têm uma qualidade excelente, mas elas não conseguem se atribuir valor. E por isso elas não cobram. pronto. Agora, imagina o cara que é empresário e tá lá do outro lado. Ele tem uma equipe comercial, tá? E ele quer melhorar a performance e vender mais. Aí ele pega uma profissional como você, que é especialista em produtividade, leva para a empresa dele, dá um treinamento, você fecha um pacote com a empresa. Ao invés de você Sim, atender um, você atende vários no mesmo tempo. A diferença, no consultório eu atendo uma pessoa, mas ali eu fechei com a empresa para poder dar uma palestra ali para o pessoal e fazer um treinamento, um sim, acompanhamento com um grupo de pessoas. Ou seja, eu vou receber muito mais do que aquele valor que eu iria receber no consultório e vou gastar praticamente o mesmo tempo, sim, tá? E ainda vou resolver o problema da pessoa, ou seja, se o time ele se torna mais produtivo, ou seja, o vendedor ele começa a prospectar mais, a sim, qualificar mais o cliente, a converter mais, concordo. se relacionar e fidelizar, é muito melhor para a empresa, né? E é muito melhor para você, ou seja, todo mundo sai ganhando, né? Sim, Então, quando você pega o seu time e pluga alta performance, né? Tanto para o seu time quanto para você também na gestão, você descobrir quais são os seus pontos falhos, é muito bom para você poder crescer e deslanchar e passar da fase de crescimento atual que você está para o seu negócio e para o próximo nível. agora eu vou lhe contar um segredo. Isso aparece pra mim. Porém, os empresários que me procuram são sempre pessoas mais jovens. Eu não vejo essa demanda a partir de empresários com mais tempo no mercado. Entende? Talvez minha visão é que eles não tenham ainda a percepção da importância disso. Porque o mercado ele evolui, né? E hoje estamos num cenário de mudança muito rápida. Alguns empresários mais antigos às vezes não conseguem acompanhar esse ritmo de evolução. Entende? Sim, sim. A tecnologia, eu digo que a tecnologia não tem pena de ninguém, Não tem, né? não. Se você ou você se adapta, ou você vai ficar para trás sempre. A maioria dos Sim, negócios que fecharam foi justamente que não quiseram ir para a internet. Veio a sim. pandemia, o marketing. Agora a internet é cruel, viu? Sim, sim. E eu percebo, que eu tava até comentando isso mais cedo, o marketing hoje tá muito sensacionalista. Nada contra. Não, Eu, às vezes, uso de sensacionalista também. todo mundo Mas gosta. tá muito sensacionalista. Eu fiz a aquisição de uma ferramenta para a área de avaliação, uma ferramenta americana, e aí eu fui notificar É alguns, de alguns Disc? colegas. Hã? Disc ou Big Five você usa? Eu tô usando a Altoida. É uma ferramenta para triagem cognitiva. Enfim, e nessa ferramenta, que é americana, a estratégia que eles usam, né, o slogan dele é um slogan muito chamativo. Aí um colega foi questionar, mas é estranho esse tipo de fato. A forma como eles colocam é estranha, porque eles estão querendo vender o produto, Sim, né? Mas é marketing. sim. Acho um pouco exagerado. Mas quem sou eu pra achar? Mas assim, a gente tem que ocupar um espaço na mente do cliente. Então, o slogan, na Sim, verdade, o jargão que você usa, vai ocupar ou não. O sim, espaço na mente do seu consumidor, né? Eu acredito que performance é liberdade. E é justamente com isso que eu trabalho. Eu ajudo empresários a criar processos dentro da área comercial para que eles tenham mais autonomia e liberdade, sim. né? Como O sonho conversei. todo, sonho todo empresário. Sim, então, eu trabalho com isso porque é o meu nicho de atendimento, né? Eu consultoria e treinamento justamente nessa área. O que você falou é importante também, porque
Se você for olhar ou comparar o marketing digital, ele existe há 30 e poucos anos, Sim, tá? Foi lá nos Estados Unidos, as primeiras empresas ali que pegaram a onda, cresceram rápido, os profissionais também. E aí depois essa onda espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil chegou em meados de 1994. O Dr. Limpo Araújo Júnior, que foi meu professor de gestão e marketing, ele foi um dos primeiros brasileiros a falar sobre isso. Ele ensinava na Fundação Getúlio Vargas também, tá? Ele foi um dos primeiros marqueteiros aqui do Brasil, né? Junto com o Radador, perto tava essa galera. E se você for olhar, tipo, a galera que surfou também naquela época, eles não falavam sobre marketing digital, era empreender online. Ele ensinava empresários e empreendedores a colocar sua empresa na internet, naquela época lá, né? Quem surfou, surfou, né? E eles que foram os primeiros que surfaram, além de surfar, ensinaram várias pessoas a surfar também. Ou seja, eles ganhavam dinheiro com o negócio dele, ganhavam com dinheiro também ensinando, e alguns deles sim, fazem até hoje, né? sim. Essa atividade, né? Agora sim, hoje tá cruel, porque o Tá. algoritmo não tá ajudando ninguém. Tá muito cruel. É Tudo porque tem um algoritmo, tudo tem uma programação. Gente do céu, não tá fácil. Você sabe, Cristiano, não tá sim, fácil. sim. O mundo offline, o marketing tradicional, né? Panfleto, rádio, cartaz, outdoor, é, um pouco mais caro do que a mídia digital, né? A depender, tipo, outdoor, TV e rádio, é muito mais caro que fazer um tráfego pago, Sim, tá? É muito mais caro. Só que com o advento, cada vez quanto mais está crescendo as redes sociais, o posicionamento na internet, tá ficando mais caro o custo por aquisição de clientes, sim, sim. né? Não tá, CTL, né? o CPA, né? Tá ficando mais caro. Cada vez tá ficando mais caro adquirir um cliente na internet. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar, é muito melhor você investir R$ 1.000 na internet do que você investir R$ 1.000 hoje no outdoor. Sim. Se você for olhar a Mil disparidade, reais não pagam todo direito, não, viu? não, não paga não. Paga Porque não. a média daqui do estado, se eu não me engano, não, é de R$ 1.000 a R$ 6.000 um outdoor. É de 1.000 a 6.000 Mas reais aí você tem que levar em consideração também o tempo que você vai ficar que vai lá, ficar. pra É. você Você verificar já o usou que é também? esperado, né, de visualização desse outdoor lá. R$ 1.000 Sim. não paga, não é suficiente, não dá pra retorno nenhum. Sim, sim. Agora R$ 1.000. Pegue qualquer área, até você aperta o botão com R$ 1.000 lá de tráfego pago. Não precisa nem ter um especialista do lado. A quantidade de pessoas que vai no seu direct falar com você. De fato, de Qualquer fato. área. Dá muito resultado. Então ainda tá muito barato. Ainda tá muito barato. Vamos ver até quando, né? Até quando, né? Mas é Vamos isso. ver. O que você considera como importante a pessoa se atentar para que ela pare de procrastinar? Ela, eu sempre converso com as pessoas quando eu vou atender ou quando eu vou fazer consultoria ou mentoria, que é importante ela entender o que é que leva ela a procrastinar. Né? O que é que leva você a procrastinar? Em que situações você procrastina com mais frequência? Muitas vezes existem crenças associadas àquilo que leva você a procrastinar. Ah, eu procrastino na área acadêmica e muitas vezes eu procrastino porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, ou porque eu preciso da adrenalina de fazer em cima da hora, porque eu acho que eu vou produzir mais, ou melhor, ou porque aquela disciplina é chata e me dá tédio. Entende? O início da conversa, para você tratar a procrastinação, é entender o que leva você a procrastinar. E depois a gente pode ajustar algumas estratégias de planejamento e para melhorar desempenho. Por exemplo, utilizar o Pomodoro é uma estratégia muito Sim, boa, adoro. né? Para aumentar o nível atencional e aumentar também a qualidade da sua produção naquele período de tempo. Tirar os distratores funciona muito. Eu, particularmente, tenho um tablet que eu uso só para estudar. Nele não tem rede social nenhuma, só estudo. Entende? Para que eu consiga, de fato, focar naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Sem as nossas notificaçõezinhas, toda hora alguém Sim, chamando, alguém pedindo, alguém, qualquer coisa. Inclusive, tem pessoas que dizem que produzem melhor à noite, porque à noite não tem ninguém importunando, não tem notificação, não tem ninguém pedindo nada. Né? E acham, eu funciono melhor à noite. Não é bem assim. Você funciona melhor à noite porque você não tem os distratores para comerem seu tempo na hora de executar algumas tarefas. e a rede social em si, ela foi desenhada justamente para fazer você viciar, né? É tanto Sim, que sim. um celular hoje não é tão diferente do uso de entorpecentes, né? Na questão da Da quantidade de tempo, curtida também. do vício, né? Que a pessoa fica ali, Porque a né? curtida é dopaminérgica. E isso tá até pior, né? Se brincar, né? Sim, e Se hoje a em pessoa for dia, olhar. recentemente nós temos uma nova codificação para isso, que é o vício em jogo. O Sim. jogo. É, O jogo online, né? Eu exatamente. ia falar, mas Tem deixa eu falar. muitas pessoas aqui. Eu ia fazer propaganda sem querer, mas ainda bem que eu não me atentei. Hoje ele leva processo. Vai ser cancelado. Brincadeira, É, brincadeira.
Mas hoje em dia tem muitas pessoas que estão endividadas horrores aqui no estado mesmo por conta de alguns jogos online. Sim, sim. Né? Devendo 50, 100, 200 mil em jogo. Nossa, destruindo a própria vida por causa de Exatamente. dopamina. Dopamina. Era melhor fazer uma atividade física, né? Dando mesmo, gente. Dopamina de todo jeito. A dopamina até melhor, mais saudável. Sim, sim. É, para o pessoal que não entende, qual a diferença da dopamina para a serotonina, por exemplo? São hormônios Assim, diferentes, né? tá. A dopamina é hormônio do prazer. Hum, Então, você tem dopamina de várias formas. Tem dopamina no sexo, tem dopamina na atividade física. Agora, a serotonina, ela acaba vindo na atividade física que é externa. Se eu faço atividade física no meio ambiente, com vento, com sol, eu vou acabar produzindo serotonina. Agora, ambas, a serotonina ela acaba sendo metabolizada também, acaba mais pra frente tendo os mesmos efeitos, né? Da dopamina. sim, perfeito. Mas são vias diferentes. São veias Né? diferentes, né? Agora, o rebaixamento das duas podem provocar quadros depressivos. Por isso que às vezes o médico faz reposição de dopamina, às vezes faz reposição de serotonina. O Entendi. antidepressivo é isso. Perfeito, perfeito. E quem faz a regulação dessas indicações é o psicólogo, Psiquiatra. psiquiatra. Entendi. A pessoa passa por uma avaliação por lá, né? Isso, Entendi. isso. Engraçado que uma vez eu ouvi de um grande player daqui do Brasil falando justamente sobre essas fases de comunicação, né, e de picos, né, que a pessoa pode passar. E dentro da fatia, para poder ocupar um certo espaço dentro da mente do ser humano, é utilizado e dividido ao meio. Uma pizza. Você imagina uma Sim, pizza, dividindo ela em 4 fatias. Um lado dessa fatia vai se chamar filosofia. Do outro lado da fatia vai estar escrito psicologia. Do outro lado da fatia vai estar um marketing. E do outro lado da fatia vai estar a PNL, que é a programação neurolinguística. E quem domina as 4 áreas ao mesmo tempo, fluem a um nível de comunicação absurdo que você consegue se posicionar dentro da mente do ser humano. Porque a atenção ela vale muito mais do que qualquer sim, coisa sim. hoje. De fato, hoje em dia as pessoas, a gente tem que conectar a pessoa nos primeiros 3 minutos do vídeo, ou 3 segundos, né? 5 segundos, senão a pessoa vai embora. Isso, É um negócio assim, você tem 3 segundos para fazer um gancho, né? Que é chamar a atenção. Depois você desperta o interesse, que é você vai comunicando o que você vai falar, deixar a pessoa ou curiosa, ou então informar o que de fato é, para depois você fazer uma chamada para ação. Né? Tem que ser rápido aquilo lá. exatamente. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência de esperar. Não, engraçado que podcast, apesar de ser uma mídia mais alongada, as pessoas tendem a ficar mais tempo, principalmente no final de semana. Sério? É sério. Bom saber. Sim, sim, as pessoas voltaram a querer uma mídia mais alongada, como um podcast, por exemplo, dentro do YouTube ou então no Spotify. Existe um consumo enorme de pessoas que querem realmente dar a virada guinada e elas aproveitam a experiência de terceiros para poder aplicar. Também sobre. Eu assisto muitos podcasts Eu diferentes. tenho um podcast no. Agora, engraçado que assim, a minha viagem no digital, ela sempre veio por demandas de pacientes, acredita? Os primeiros vídeos foi meio que uma indicação de uma paciente, a sugestão de uma paciente. Os stories foi sugestão de pacientes, né? E o Spotify também foi pedido de um dos pacientes que eu produzia no YouTube. E ele disse que seria melhor que eu produzisse no Spotify porque era mais fácil de ouvir, enfim. Aí eu comecei a trazer os vídeos do YouTube pra dentro do Spotify. São Sim, vídeos pequenos, mas os áudios, né? E por incrível que pareça, tem trazido um resultado maravilhoso, sendo curtos de toda sim, forma, porque sim. são 4, 5, 7 minutos no máximo. Esse podcast também ele tem um canal lá dentro do Spotify. Então Bom tudo saber. isso, toda a gravação que a gente sai aqui, a gente tá dentro do canal do YouTube, vai pro Spotify, vai pro Instagram, vai pro TikTok, vai pro LinkedIn e pro Facebook. Que legal. É disparado em todas as mídias ao mesmo tempo. Inclusive, os meus alunos fizeram uma sugestão que eu vou aderir. Eles pediram para eu criar um programinha no Instagram com o nome Verdades Difíceis de Engolir. Entendeu? Sim, sim, Porque às vezes na sala, principalmente nas disciplinas que são mais clínicas, a gente precisa dar umas reguladas, né? No sentido de deixar claro que terapia não é para alisar a cabeça. Terapia dói. Se você faz terapia sendo, você tá fazendo direito. sim, Não é só do masoquismo, calma. Mas é entender que a terapia tem que provocar mudanças. Isso sim, quer dizer que você precisa se deparar com seus problemas. Se você procrastina, por exemplo, você vai ter que se deparar com a raiz da procrastinação. E não é confortável. sim, Porque vai trazer para você a percepção de que você tem que mudar. Não é mais ninguém responsável por isso, a não ser você. Olha o peso.
O único responsável pelo seu sucesso e seu fracasso é você mesmo. Sim, e você vai achar o seu você como seu próprio defeito, né? É tempo do acerto e do defeito ao mesmo tempo. Você é o único responsável pela sua própria vida. Gera um vazio existencial enorme. Já dizia Sartre, o homem está condenado a ser livre. Aos 17 anos eu conheci a PNL, não li. O John of Collin, né? O manual da PNL. Eu não li esse material, fui ler depois, alguns anos depois. Praticamente não levei tão a sério também. Depois eu fui pro Richard Branson, que ele fala sobre ressignificação. Também li, não levei a sério e tal. Mas depois de um tempo eu comecei a levar a sério. Porque é muito importante a pessoa também se descobrir. E o Sim, desenvolvimento pessoal, ele é tão importante do que o desenvolvimento acadêmico, sim, né? Porque no desenvolvimento acadêmico você vai usar a parte da capacidade, né? A gente tem três fatores, né? Que é a capacidade, a permissão, né? O automerecimento que você tem e tem a parte também do, como é que se chama? O outro, a pessoa não faz, né? Capacidade, permissão e execução. sim. Tem pessoas que não são executoras, Sim, de né? fato. E geralmente é um desses três fatores que está impedindo uma pessoa de sair de um platô para outro. Ou seja, a pessoa tem muita capacidade, a pessoa executa pra caramba e não gera um resultado. Tá lhe faltando merecimento, Sim, né? A pessoa tem todo o merecimento do mundo, né? Tem capacidade de executar, né? Tem capacidade de conhecimento técnico, porém não executa, tá faltando separar de procrastinar, né? de fato. Né? E a pessoa que tem capacidade, tem execução, né? Porém, ela não tem a parte do merecimento ali, precisa ajustar ali alguma coisa. Ou seja, sempre é esses três fatores, nunca é um outro, um ou mais um outro. Sempre é um desses três fatores. Ou você sabe, executa e não merece, ou você merece, executa, é, ou você merece, conhece e não executa, né? Sempre é alguma desses Sim, três sim. triângulos, né? O que eu tô querendo falar aqui também é referente a isso que o homem ele tem um pouco mais de dificuldade de chegar a procurar um profissional na sua linha para poder se compreender, entender. Pode ser que hoje o dia seja mais moderno, mas a galera da minha época eu não conheço nenhum amigo meu além de mim que faz. Paz, vou lhe contar um segredo da minha parcela de pacientes. Quase 80% é homem. É, mas a galera mais dessa geração, né? Porque meus amigos eu Não, não tem conheço nenhum. muitos mais velhos. É. Tenho paciente de 50, de 60, de 40. Sim, o que eu ia complementar a minha fala, porque isso é muito importante. Eu vi a diferença de eu querer aprender só e nunca buscar ajuda, né? Querer me compreender e tal e evoluir. Isso é um direito Sim, seu também. Se você for autodidata, então, né? Você sim, pode ir além. Mas eu vi a diferença de ser atendido por uma pessoa também. É mais rápido. sim, sim. É muito mais rápido, né? A É um pessoa ouvir qualificado. é é importante você se dar a oportunidade também de fazer pelo menos uma sessão de experimentar, né? Sim, A sim. pessoa pode entrar em contato com você, né? E você fazer uma avaliação, né? Isso também. Claro, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde quiser. Estou disponível em todas as plataformas de streaming. É, Brincadeira, a gente não é streamer, mas em todas as plataformas de redes sociais. me conta qual foi o caso assim que você disse, pô, esse daqui foi o mais tenso que eu já tive até hoje. O mais tenso que eu já tive foi um diagnóstico de Parkinson, por incrível que pareça. Porque no primeiro momento ninguém queria aceitar, né? Então foi meio que uma vitória ter conseguido ser ouvida em relação ao diagnóstico, sabe? Pra mim foi Entendi. o mais marcante. Fora que foi uma pessoa muito querida. Não era uma pessoa próxima, mas era um paciente muito querido. Entendi. Aí ocorreu o quê? Ninguém queria aceitar, né? Ninguém aceitava a possibilidade do diagnóstico, nem os médicos aceitavam essa possibilidade. Eu tive que encaminhar para médicos de Salvador fazerem exames e aí detectarem o problema. Entendi. Então, para mim foi o caso mais E o mais é legal que você pegou no seu processo? adolescente, adoro adolescente. É sério, por quê? Porque a gente ri muito na sessão. Ah, Eles são entendi. muito engraçados. Adolescente tem um humor, tem aquele humor ácido, né? Sim, Próprio do período de desenvolvimento. da puberdade, né? É, adoro adolescentes. O que é que você acha que lhe fez ser a psicóloga que você é hoje? Boa pergunta. Eu acho que eu me encontrei fazendo o que eu faço. Não sei explicar exatamente por quê,
Mas eu me encontrei aqui e eu queria ser engenheira. Eu sempre falo isso, eu ia ser engenheira frustrada. Mas na psicologia eu encontrei uma razão de acordar todos os dias pra fazer o que eu faço, entendeu? Meu problema, muitas vezes, dia de sexta-feira, por exemplo, não é acordar pra ir trabalhar, entende? Eu não me importo de trabalhar no final de semana fazendo o que eu gosto. Eu não me importo de passar o fim de semana corrigindo o teste psicológico. Entendi. Você encontrou um prazer através da Exatamente. atividade. Eu faço o que eu amo. Entendi. Às vezes que gostaria de receber um pouco mais, mas eu faço o que eu amo. É, mas vamos lá. O que é que você acha que foi mais marcante na sua vida, assim, que você disse, não, isso aqui teve um impacto na minha vida, pode ter sido negativo, mas me levou para a vida adulta com uma ação positiva. E morar sozinha, Sério? sério. Pô, Foi um impacto. Eu não esqueço. Eu era muito nova, né? Acho que 24, nossa, vinte 25 e anos. quatro anos eu já tava no outro estado, né? Mas eu era muito Vai lá. nova. A minha primeira nada aqui é do interior, então eu vim literalmente sozinha, assim. Meu pai mora aqui, mas meu pai trabalha muito fora. Na época ele trabalhava embarcado. Então, fui morar sozinha num apartamento, chegava em casa, às vezes tinha que fazer tudo e mais um pouco. Tinha mestrado, tinha um monte de coisa pra finalizar. Então, pra mim foi bem. Foi o momento mais frustrante da vida e o momento que mais exigiu que eu crescesse, né? Sim, sim, porque você se tornou responsável por si mesmo, né? Por tudo, literalmente. Aí eu vi as queixas dos meus pais em relação a pagar contas, entendi perfeitamente, né? A necessidade de um planejamento prévio, muito organizado para a rotina da semana fluir, entende? Entendi. Acho que é o momento que eu mais cresci, assim. Eu. É tenso mesmo, É mano. Quando a tenso. pessoa chega nesse nível aí, eu sempre quis sair de casa, né? Desde criança. É porque, não sei se é porque eu sou homem, né? Mas assim, desde criança eu queria sair de casa. Eu realizei esse desejo com 17 anos. Corajoso, viu? Corajoso. É, Não aconselho ninguém, gente. Brincadeira. Tem que sair pra mas eu amadurecer. saí e voltei, né? Também, né? Depois eu fui de novo, voltei de novo. É aquele negócio que vai, né? Saindo do ninho, né? Sim, A vida tem muito dos percalços e muito deles você só vai descobrir quando você se deparar com a sua versão, que ainda você não conhece. E essa versão ela só é despertada num momento de turbulência, sim. De né? fato. É engraçado, porque Jung, por exemplo, fala que todos nós temos uma parte nossa que ele chama de sombra. Sim, são um dos outros arquétipos do inconsciente Exatamente. coletivo. Que é tudo aquilo que eu não quero ser, eu sou. Sim, E às vezes o que me incomoda no outro é porque o outro expõe a minha sombra, né? Ele joga na minha cara que eu sou aquilo. sim, Isso me mata. Só que a gente cresce e amadurece quando a gente aceita quem a gente é. A Gestalt terapia, não sou da Gestalt, mas eu leio bastante sobre, porque eu gosto das abordagens, amo a psicologia. Ela diz, ela existe o paradoxo da mudança, que fala que só é possível mudar quando eu aceito quem eu sou. Só quando eu aceito quem eu sou, é aí que eu mudo. Eu não posso mudar o que eu não aceito, né? É por isso tão difícil trabalhar a sombra, evoluir, crescer, amadurecer, porque eu tenho que aceitar quem eu sou, a chata, enfim, ciumenta, qualquer característica que você não queira assumir que é seu, para que você consiga mudar. Porque o que não é seu, não tem como você mudar, não tem como você trabalhar, né? Não tem como você entendi. evoluir. E a maioria dessas características elas são herdadas ou a pessoa pode adquirir a característica dela mesma, que é natural. Então, tem uma parcela que é temperamental, né, que é genético, tem uma parcela que é o ambiente, que inclusive o ambiente ele colabora muito com Sim, o desenvolvimento dessas características, mas tem a terceira parcela que eu acho mais fantástica, que é a minha escolha. A decisão final sempre vai ser minha. Quem eu quero ser. E eu posso escolher isso, eu posso escolher isso, eu posso tomar essa é. decisão. É Por- fácil? Não, mas eu posso. Porque as pessoas têm tanta dificuldade de escolher, tipo, eu quero e Sartre explica. Porque escolher uma coisa é dizer não para todas as outras possibilidades. Agora, ele joga na nossa cara. Que não escolher é uma escolha. sim, Porque quando eu não escolho, eu já estou escolhendo. Deixar que outra pessoa ou a vida escolha por mim. E independente da escolha ou da não escolha, a responsabilidade é minha. perfeito, perfeito. Eu vejo que as pessoas, eu observo bastante o meio, né, que eu convivo tanto de amizade, profissional, entre outras coisas. Eu vejo que as pessoas
sempre tem alguma coisa, um plano B, um C, um D, um F. E tipo, vai, eu faço uma coisa, testo, valido. Se deu certo, refaço. Se não deu errado, aprendo. Vou lá e Sim, reaplico de novo. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Eu mudo de rota quando eu vejo assim, tipo, há uma oportunidade melhor. Pronto, eu encerro o planejamento e vou para o próximo, sim, né? E aí eu vejo que a maioria sempre tem um plano A, o B, quer estudar para concurso ser empreendedor. Tipo, os dois são bem parecidos, viu? Tem que se dedicar bastante. sim. Não tem como. Mas não é impossível. Não é impossível, mas não tem como. Tipo, você vai gastar 50 e 50 da sua energia. É verdade. Entendeu? O resultado ele vem de 100%, nunca Às vem. vezes é só você adiar, né? Aprender a primeiro uma coisa e depois outra. Perfeito. Evandro Guedes, por exemplo, ele foi concurseiro, passou 10 anos estudando para passar a primeira vez. Ele passou, se tornou concurseiro, passou mais uns 3 4 anos como concurseiro, abriu sua escola, começou a empreender, a dar aula como passar no concurso. Aí sim, porque ele pegou 100% da energia dele e focou numa coisa só. Sim, Ele foi produtivamente focado na execução da tarefa. sim, Aprendeu ao ponto de ensinar com o próprio erro, sim, sim. que ele não passou em vários A concursos, né? trajetória do herói também, né? Sim, sim. Ele reprovou em vários concursos para passar no primeiro para depois ter a guinada na Sim, vida dele. E hoje ele largou 100% a empresa dele, que é a mais conceituada nessa área, que é a Alphacom, para poder se dedicar 100% à área empresarial. Hoje ele é consultor empresarial. É sim, uma diferença enorme, tipo, ser professor de concurso e empresário, beleza? Mas você ainda é visto como professor de concurso e virar outra guinada, você ser consultor empresarial, que é outra linha, né? Que você tem sim, que ter uma especialidade para você poder exercer aquela atividade, né? Ou você escolhe um nicho específico ou você pode atuar em todas sim, sim. as áreas ao mesmo tempo. Isso aí. O que é que você acha que foi algo que aconteceu na sua vida marcante assim, que você precisou dar uma mudança? Ai, foram muitas mudanças que eu fiz. Diga uma. Acho que o mestrado. O mestrado foi um processo difícil. Me fez tomar muitas decisões que eu não gostaria, adiar alguns sonhos, em detrimento de alguns resultados mais rápidos, por assim dizer. Entendi. E na vida pessoal? Boa pergunta, eu nunca pensei sobre isso. Mudanças. Eu sempre fui muito planejadora, assim. Eu sou uma boa planejadora e uma boa executora. Eu sou o tipo É de um pessoa match que pensa legal. em A, B, C, D, E, F, G. Eu sempre tenho um plano Z, sabe? O alfabeto todo para conseguir o que eu quero. E Sim. não desisto até conseguir. Eu Talvez tam- esteja um pouquinho inflexível nesse sentido. Óbvio que eu mudo as estratégias, mas eu não desisto. Sim, sim. É porque você tem um perfil dominante, né? Você é Pode uma ser. dominante. Você acabou de dizer, você é dominante e analítica ao mesmo tempo, né? É. Eu tava conversando com a Bruna Gama aqui, e a gente tava durante o podcast, a gente falou um pouquinho sobre perfil comportamental, né? Ela Sim. também é muito dominante, tal, assim, na fala dela, tal. Só que o coração é enorme. E tem essa característica, né, desse perfil comportamental de ser um executor, ser um líder, a pessoa que vai na frente e que não desiste dos seus sonhos, abre caminho para ela, abre caminho para os outros e faz acontecer, né? Esse é Entendo. um perfil Eu sou mais muito, racional. é, Eu ajudo, mas eu sou mais racional, mais de decidir racionalmente o que eu quero. mas é porque você puxou para o analítico, né? Ela falou, não, você tá puxando para o influente, eu disse, nem tanto. Porque se eu fosse um pouco mais influente, ainda me metia mais as caras nas redes sociais e tal. É. Eu sou mais formal, né? Eu gosto mais do LinkedIn do que. Sério? É porque eu tô na rede social desde que foi criada, né? É aquela a Entendi. coisa, né? A tecnologia, você pega ela quando tá começando, fica pra trás. Então eu tenho muito network lá. Se brincar, eu tenho mais network do que minhas outras redes sociais. Entendi. E é o meu público, tá? Eu falo diretamente com o empresário e com o empreendedor. Entendeu? Eu não vendo para o consumidor final, eu falo diretamente com os tomadores de decisão, né? E lá tá, o povo tá lá, tá para fazer network, tá todo mundo tá falando alguma coisa séria, tá repostando conteúdo sério, e você é avaliado pelo aquilo que você fala, pelo seu currículo lá, suas contribuições particulares, sociais e empresarial.
todo mundo tá ali olhando ali a cada momento. E todo mundo tá ali parabenizando também por cada conquista e realização. Porque o LinkedIn ele notifica Sim. tudo. Se você mudou de cargo, ganhou uma promoção, o LinkedIn notifica tudo. Então, você vê gente muito grande no mercado vir e lhe dar um parabéns, feliz aniversário e tal, essas coisas. E eu olho assim, parabéns. Será que foi pra mim mesmo ou foi mensagem automática? Mas é uma rede social muito boa para quem trabalha com B2B, né? Se você é do mercado de vendas de empresa para empresa, o melhor canal é o LinkedIn, o segundo o YouTube, o terceiro o Spotify e sequência de propagação através de e-mail, tá? Existe o canal de comunicação com o consumidor final, que é o mais utilizado popularmente que a galera usa, as redes sociais que são tendências rápidas de interação que você tá ali para relacionamento, ou seja, ou você tá olhando a vida de alguém que é muito próximo de você, ou de alguém que você gosta de ter uma vida igual, né? E ou você tá se relacionando com intenção de construir um relacionamento, né? Sim. É justamente por isso que tá. Então, a rede social, ela contribui muito para quando você vende um produto que ele é mais para de coisa rápida do consumidor final, ou para você dar um conteúdo mais raso e fazer a pessoa entrar em contato com você para ter algum tipo de interação. É muito importante também você dividir o canal de comunicação, tá? Falando em canal de comunicação, né? Hoje, quando é que as pessoas conseguem lhe achar nas redes sociais? Consegue me achar no YouTube, né? Tá lá a neuropsicóloga Lisandra Soares. Meu canal tá meio badalado, inclusive, viu? Tô me sentindo com meus 200 e poucos seguidores, brincadeira. No Spotify, o nome do canal, né? É Produtividade Saudável. E também me encontra lá no Instagram, através do neuropsicóloga, _ Lisandra Soares, Lisandra com Z. Lá dentro você vai encontrar outras redes sociais também, como o TikTok, o Pinterest ainda se usa para venda de cursos online, né? Sim, sim. Na Hotmart eu tô lá. Falando em Hotmart, me conta um pouco sobre o seu curso de procrastinação. Então, o curso de procrastinação ele é bem feito para procrastinador, né? Ele não é tão longo. Para quem é profissional, né? Exatamente. Ele não é um curso longo, mas ele é um curso bem prático, né? Lá eu tento apresentar o meu REP, né? Que é a minha estratégia de regulação, de reprogramação emocional, para ajudar a pessoa a parar de procrastinar. É uma espécie de reprogramação emocional ativa, né? Proativa, no sentido de ajudar a pessoa a se tornar ativa e vencer o processo de procrastinação que muitas vezes tem um fundo emocional, psicológico. Perfeito. Gente, é um prazer poder receber a Lisandra aqui, O tá? prazer é meu. Prazer é todo meu, viu? Pela segunda vez a gente tá dividindo um palco agora só que dentro de um podcast, né? E no dia 19 de outubro a Lisandra tá lá confirmada junto conosco na Imersão Digital BR. Eu convido a você também a participar conosco, seja presencial ou online. Presencial vai ser no Atalaia, a parte hotel, aqui na Farolândia, em Aracaju, Sergipe. E online você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, através do seu smartphone, computador, celular, como você achar melhor. Eu deixei um QR Code aqui ao lado, tá? E eu vou fazer uma proposta para você também. E nesse QR Code aqui você pode escanear, você vai ter acesso à agenda da SMX. Lá nessa agenda você vai escolher o melhor dia e horário, né? E preencher um simples formulário lá para que a gente possa entender o seu momento e poder lhe dar uma consultoria de 30 minutos, seja na área voltada para marketing, liderança, gestão de processo ou cultura organizacional, tá? Mas se por algum motivo você disser, não, eu gostaria de ser atendido pela Lisandra, tá? Eu quero fazer uma consultoria de produtividade. Você vai preencher o formulário, deixar seus dados lá, eu vou repassar diretamente para ela e ela vai entrar em contato com você. Esse foi mais um podcast, né? Gravado aqui e distribuído através do Digitalx e eu convido você a estar conosco na próxima edição. Muito obrigado pelo seu tempo, sua audiência e até a próxima. Valeu! Prontinho, senhor? Pronto, mentira,